Depois da queda, o homem passou a ter duas obrigações básicas e primárias. Antes da queda era apenas uma: obrigação fundamental, básica, primária e facílima, né? Agora, depois da queda, o homem passou a ter duas obrigações básicas e primárias. Qual é a primeira? Você sentir a força. Sentir a força do desastre provocado por Adão. Qual é a primeira obrigação? A obrigação da perfeição ou obediência perfeita. Irmãos, o fato de o homem se tornar imperfeito não o tornou isento da obrigação de não pecar. Olha como isso é desastroso, irmãos. Olha como isso é desesperador. Antes o homem era perfeito, podia não pecar, numa coisinha mínima, não fazer alguma coisa. Agora ele pecou, ele caiu, ele se tornou imperfeito, ele se tornou extremamente degenerado, degradado moral, espiritualmente. E mais isso, não o isentou da obrigação de não pecar. Ele continua responsável a cumprir a lei de Deus. E essa lei, mesmo quebrada, não foi abolida, não foi cancelada. E o homem debaixo do pecado, depravado, corrompido em todas as suas faculdades, extremamente corrompido, ele continua com a obrigação de obedecer e obedecer perfeitamente a lei de Deus, porque essa lei, irmãos, ela não foi abolida e nunca será, jamais será. Pelo contrário, depois da queda, a lei nos foi comunicada de um modo muitíssimo ampliado. Como a lei divina foi expressa antes da queda? Como? Em apenas uma proibição, que era: da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás. Foi assim que a lei divina foi expressa antes da queda. Uma proibição: da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás. No entanto, após a queda, tal lei tem dezenas, centenas de proibições e prescrições. Proibições: não seja isso, e não faça isso. Proibições da lei de Deus: não seja isso, é o que você não deve ser e o que você não deve fazer. Prescrições: seja isso, seja assim e faça assim, viva assim. As prescrições: o que você deve ser e o que você deve fazer. Veja algumas proibições. O que nós somos proibidos pela lei de Deus? O que nós somos proibidos de ser e fazer? Vou usar só uma passagem da Bíblia, Êxodo 23 a 17. Os 10 mandamentos. Então, fale comigo cada mandamento. Olha aí, era uma, né? Não coma dessa árvore. Agora, só aqui nos 10 mandamentos, já são 10. 10 proibições. Vamos falar juntos? Não terás outros deuses diante de mim. 2. Não farás para ti imagem de escultura. Não as adorarás, nem lhes darás culto. 3. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. 4. Lembra-te do dia de sábado, que depois da ressurreição de Cristo é o domingo, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. 5. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. 6. Não matarás. 7. Não adulterarás.
8, não furtarás. 9, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E 10, não cobiçarás qualquer coisa que pertença ao teu próximo. Além desses 10 mandamentos, há muitas outras proibições na lei divina. Muitas outras proibições. Que nós não devemos ser e não devemos fazer. Vejamos agora algumas prescrições. O que nós somos ordenados a ser e fazer. Por exemplo, o que alguns não querem nem ouvir falar, Malaquias 3,10. Alguns que se dizem crentes, Malaquias 3,10. Aqui é que você deve ser e fazer, Você deve amar a Deus mais do que o dinheiro e devolver a Ele o que Ele te solicita. Malaquias 3,10. Vamos ler juntos? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa, para que a obra do Senhor esteja suprida e possa avançar. Só lembrando, parêntese, nós vamos ter nesse ano, irmãos, 2 casamentos. Tivemos um ontem, vamos ter outro no dia 11, você está convidado para estar lá, mesmo segunda-feira à noite, Só que ontem o casamento não foi aqui, e dia 11 não será aqui. Por quê? Se estivesse chovendo agora, eu estava até ali orando, Deus, como é que eu vou pregar com esse barulho todo? Mas Deus é tão misericordioso, Fica tranquilo, calma, vai lá para o púlpito que na hora certa. Irmãos, por que a gente não tem forro aqui? Porque a gente tem dinheiro, não tem dinheiro ainda para pôr o forro. Como é que pode ter membro da igreja que não é fiel nos dízimos e ofertas? A gente ora pela chuva, vem a chuva, se Deus não tira ela em cima da hora, o pastor não pode pregar, o pregador não pode pregar. Não tem forro na igreja. E não tem forro porque tem crente infiel. Tem crente que não ama mais a Cristo e a igreja e o reino de Deus para entregar a pequena parte, a menor parte da sua renda que Deus solicita. Então lembra disso. Trazei todos os dias a casa do Senhor para que haja forro em minha casa. Marcos 12:30. Vamos lá? Amarás, pois, o Senhor teu Deus. Olha bem, a universalidade, a totalidade, Totalidade. De todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Essa é a lei. É engraçado, que tem gente que fala assim: não, o que você deve fazer para Deus, assim, tal? Não, a gente deve amar a Deus de todo o nosso coração, alma, força e entendimento. Irmãos, o mandamento não é amarás o Senhor teu Deus. Qual é o mandamento? Não é amarás o Senhor teu Deus com o teu coração, é isso? Todo o teu coração. É fácil? É possível? É possível? Depois que você comeu lá em Adão o que não devia comer, todo o teu coração se amar a Deus, toda a tua alma, não é com a tua alma, todo o teu entendimento, não é com o teu entendimento, não é com tua força, é com toda a tua força. Você está entendendo a implicação da queda e a absoluta falência e, portanto, condenação do ser humano? Este é o mandamento, irmãos. A gente tem inúmeros mandamentos na Bíblia. Este aqui, Marcos 12:30, é o mandamento. Sabe quem é que o cumpriu? Quem cumpriu esse mandamento? Quem? Jesus Cristo. E se nós não cumprimos, então acabou para nós. Acabou.
Jesus viveu nesse mundo, cumpriu esse mandamento, pronto. Ele está na bênção, na glória. Mas é Ele, né? E nós? Marcos 12, 31, vamos lá? O segundo, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo. Você já pensou nisso? Eu fico só direto me arrependendo, pedindo perdão. Só desse segundo aqui. 1 Timóteo 6,18, vamos lá? Pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e... Irmãos, se depender de mim, eu estou no inferno já, só nesse mandamento aqui. Efésios 4:32, vamos lá? Sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Não vou nem falar nada. Filipenses 2:12b, vamos lá? Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. 1 Tessalonicenses 5:17, orai sem cessar. Hebreus 12:28b, sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Querido, tenha isso em mente, mesmo sendo pecadores, imensuravelmente imperfeitos, a nossa obrigação não é apenas obedecer os mandamentos, por exemplo, estes que nós vimos. Nossa obrigação não é apenas obedecer esses mandamentos, mesmo sendo nós imensuravelmente imperfeitos. A exigência é que a nossa obediência a estes mandamentos seja perfeita. Perfeita. E isso é a nossa ruína. Isso é a nossa ruína. Isso é a nossa desgraça infinita e eterna. Por quê? Tiago nos responde. O que diz Tiago 2,10? Vamos ler juntos? Pois qualquer que guarda toda a lei, nós acabamos de falar da lei. A lei, Tiago está referindo aqui, são todos os mandamentos de Deus, do Antigo Testamento e do Novo Testamento. É isso que Tiago está falando. Todos os mandamentos de Deus, lá no Antigo e no Novo, na nossa Bíblia. É tudo que nós devemos fazer e não fazer. Tudo que nós devemos ser e não ser. É dessa lei que Tiago está falando. Mas quem guarda toda a lei, vamos supor que a lei de Deus tenha 1000 mandamentos. Vamos supor que tenha 1000, né? Aí você obedece perfeitamente. Olha, estou falando, não obedece mais ou menos não. Você obedece perfeitamente 999. Olha o que Tiago diz. Mas tropeça em um só ponto, se torna. E aí? Tem salvação para nós? De nós mesmos? Em nós mesmos? Temos alguma esperança? Temos alguma saída? Mas você guarda, mas Deus, eu guardei 999. Ele vai falar, pois é. Você lembra lá de Adão? Foi só um mesmo. Foi só um. Mas eu guardei 999. Aí Deus te fala, mas Adão também. Ele só tropeçou em um. É culpado de todos. Mas irmãos, além deste, temos outro problema insolúvel. Você vê, nós já estamos acabados aqui, né? Tudo já acabou para nós até aqui.
Só que tem outro problema insolúvel, problema para o qual a solução não está em nós mesmos. A segunda obrigação de depois da queda. Vamos lá? Juntos? A obrigação da reparação do mal cometido. Depois da queda, o ser humano passou a ter a obrigação da reparação do mal cometido. Ao pecar, irmãos, o ser humano ficou debaixo da responsabilidade de consertar o que ele tinha feito de errado. Ele não ficou só sobre a obrigação de continuar obedecendo a lei de Deus e obedecendo perfeitamente, não. Ele tinha que desfazer. Ele tinha que reparar o mal. Ele ficou debaixo da responsabilidade de consertar tudo que tinha feito de errado. Isso na teologia é chamado de expiação. Expiação, que é a remoção ou extinção do pecado. Já foi feito o pecado? Foi. Ele existe? Existe. O mal está consumado? Tá. Agora tem que haver expiação. O quê? O mal tem que ser removido, apagado, cancelado, desfeito, absolutamente desfeito, destruído, extinto, extinguido, como se nunca tivesse acontecido. É a lei, é o Deus Santo, infinitamente santíssimo e justíssimo. Imagine isso, preste atenção. Imagine que você fosse um lençol branquíssimo que caiu na lama. E você não apenas se manchou em vários lugares, mas você mergulhou totalmente na lama. Porque foi isso que o pecador fez, né? Ele não só se manchou, ele mergulhou totalmente na lama. Então você é esse lençol branquíssimo, você caiu na lama, mas não apenas manchou vários lugares, mas você mergulhou totalmente na lama. E agora, o seu dono exige que você, o lençol, se lave, se purifique, de um modo que você fique tão branco, como se nunca tivesse experimentado a lama. Você é o lençol, branquíssimo. Assim o dono te criou, assim o dono te costurou, comprou o tecido na loja, branquíssimo, alvíssimo, e te fez de você um lençol. Aí você caiu na lama. O dono estava lá, tal, né? E você foi, pum, na lama. Sabe o que o dono do lençol exige? Se lave, se purifique, se limpe, de modo que você fique tão branquíssimo, tão alvíssimo, como se você nunca tivesse experimentado essa lama, como se você nunca tivesse entrado nela. Você está entendendo? O que a lei, a justiça e a santidade de Deus exige do pecador? Infelizmente, querido, eu tenho que te dar essa má notícia. Se a sua lama for o pecado, é impossível você mesmo se purificar. E a nossa lama é absolutamente impossível que nós nos limpemos, nos purifiquemos. Só um texto que nos fala sobre isso. Jeremias 13, 23. Vamos ler comigo? Jeremias 13, 23. Pode acaso o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então poderíeis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. Que desastre, que desastre é o ser humano. Ou seja,
a condição humana depois do pecado, depois da queda, passou a ser, irmãos, a mais desesperadora possível. Por quê? Porque agora, aquele que já é imperfeito, deve praticar a perfeição, e além disso, ele deve fazer a reparação, ou seja, eliminar a imperfeição que ele já praticou, e eliminar as consequências dela. O lençol tem que se limpar, como se nunca tivesse caído na lama, tem que zerar tudo, tem que ser um retorno ao original, puríssimo. A questão, meus queridos, é: quem consegue isso? Quem consegue isso entre os descendentes de Adão? Quem consegue? Paulo nos responde, Romanos 3,10: não há justo nenhum sequer. Não há justo nenhum sequer. Escute, se depender de nós, meus irmãos, nós estamos absolutamente perdidos, condenados eternamente. A nossa condição espiritual, moral é irremediável. Escute, é a essa consciência, a esse entendimento que a lei de Deus pretende nos levar. É por isso que a lei existe, certo? Paulo diz que esse é um dos fins da lei, que você entenda a sua verdadeira realidade, sua verdadeira condição moral, espiritual, sua verdadeira condição de absoluta perdição, condenação, e sua condição de absoluta falência, que você não pode, não consegue, não tem recursos para se safar dessa tragédia. Você não pode escapar por si mesmo, não pode fazer 1% para se auto-salvar, para conquistar a sua própria redenção. Isso nos leva ao nosso terceiro ponto.